Boa noite a todos, sejam bem-vindos a uma reunião pública do Grupo Espírita Regeneração. Já não há lugar onde a luz não possa alcançar, já não há coração que não carregue o gênero amor, já podemos divisar. Sentir nessa hora a tua presença.
superior e de luz, e ao nosso Deus, nosso Pai Criador, para que nesta noite todos nós, do Grupo Espírita Regeneração, encarnados e desencarnados, possamos estar sob o vosso amparo e proteção, que as vibrações de amor, de paz, de bondade, fraternidade, alegria, esperança e gratidão possa chegar a todos os corações, possa chegar a todos os lares. Gratidão por estarmos aqui neste aprendizado, gratidão por todas as bênçãos recebidas, a bênção do pão espiritual, a bênção do pão material, a bênção de estarmos reunidos nesta família Regeneração. Que seja feita a vossa vontade, ó Pai, ó Mestre Jesus, ó Mãe Santíssima Maria, Espiritualidade Superior de Luz, e que a cada um de nós tenhamos a fé e a resignação, a alegria e a gratidão para aceitá-la. Que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, simpatia e semelhança de tendências. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, procuram-se. A encarnação apenas os separa momentaneamente, pois após sua volta à erraticidade, reencontram-se como amigos que retornam de uma viagem. Às vezes, uns seguem a outros juntos na encarnação, em que se reúnem numa mesma família ou no mesmo ciclo, trabalhando juntos para o seu mútuo adiantamento. Se uns são encarnados e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres preocupam-se com aqueles que estão encarnados, cativos da carne. Os mais adiantados procuram fazer progredir os que se atrasam. Após cada existência, terão dado mais um passo na busca da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, seu afeto é mais vivo, por isso mesmo mais puro, e não é mais perturbado pelo egoísmo, nem pelo arrastamento das paixões. Podem, assim, percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nada afete sua mútua afeição. E que assim seja. Ficaremos então com o palestrante da noite, Nascimento, e o tema do diálogo de hoje, uma reflexão sobre a família humana. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade, rogo a Deus que todos sejam envolvidos em energias sagradas de equilíbrio, de paz, para que os espíritos amigos encontrem ressonância em nossas almas para nos ajudar. A partir de hoje, nós vamos dar uma sequência abordando temas relacionados à família. A importância da abordagem família, qualquer um de nós pode constatar observando os desafios que nós mesmos enfrentamos no nosso lar. As afinidades, as aversões, os gostos diferentes. Isso tudo para nós serve para saber o quão bom é conhecermos um pouco mais a família, sabermos de onde viemos, porque estamos juntos. O Evangelho, a leitura que foi escolhida do capítulo 4, Allan Kardec já faz um resumo de todas as ideias que nós queremos apresentar aqui. Allan Kardec diz que as famílias, parte delas, as famílias espirituais, parte delas encarnadas,
outra parte no mundo espiritual, vão se revezando, vão se ajudando, vão aprendendo juntos. E à medida que a depuração vai sendo feita no grupo familiar, esse grupo ele vai se ampliando, vai agregando outros seres de acordo com as necessidades da lei de Deus, onde os mais avançados devem ajudar aqueles que precisam, aqueles que ainda não veem o que aquele grupo familiar já está vendo. Santo Agostinho, no capítulo 14, ele diz que o grupo familiar não deve trabalhar só para si, que vez ou outra deve se agregar a esse grupo familiar outros seres com outras necessidades, que às vezes se tornam até problemas, desafios para serem enfrentados no âmbito familiar, e que a família deve fazer isso para o bem da humanidade toda. Muito bem. Feito este resumo, nós vamos iniciar as ideias principais que nós desejamos explanar aqui essa noite. Uma reflexão sobre a família humana. Emmanuel nos traz no livro Vida e Sexo uma colocação muito interessante a esse respeito, e foi nela que nós nos baseamos para raciocinar com a família humana e a família, digamos assim, consanguínea, propriamente dita. Então Emmanuel faz a seguinte afirmação: de todas as associações existentes na Terra, excetuando-se a própria humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa, a constituição da família. Então Emmanuel afirma que a família é o ente grupal mais regenerador e mais educador que existe. Mas ele diz, excetuando-se a própria humanidade. E é isso que nós vamos tentar hoje conversar aqui, trazendo abordagens diversas de Allan Kardec, do Livro dos Espíritos, mostrando a conjunção que há, a ligação que há entre a família humana e a família propriamente dita. Muito bem. O que é a humanidade senão a própria família humana, no sentido mais amplo? E nós sabemos que o objetivo final da evolução é nossa comunhão com Deus, e que nós não caminhamos sozinhos, nós precisamos uns dos outros. Essa comunhão com Deus se faz seguindo os ensinamentos, o Evangelho, aquilo que nós temos aprendido. Mas tem uma lição do Evangelho que fala em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então nós depreendemos daí, entre família humana, a família propriamente dita, e amar a nós mesmos, nós vemos que nós evoluímos individualmente, nós evoluímos coletivamente. A evolução individual se dá através da nossa ligação direta com Deus pela lei que está escrita na nossa consciência. E a evolução coletiva se dá através das pessoas que nos rodeiam. E aquelas que estão mais próximas de nós é a família, aonde está os maiores desafios. Muito bem. No dia 20 de julho de 1969, o astronauta Neil Armstrong, ao pisar na Lua, ele afirmou
uma frase que ficou muito conhecida na história, que foi: um pequeno passo para o homem, mas um salto gigantesco para a humanidade. Essa afirmação nos diz muita coisa. Por quê? O homem, ele vai evoluir sempre. A humanidade, ela vai por etapa, ela vai seguindo níveis de acordo com a evolução do próprio ser humano. E o conjunto dos seres humanos que dá o resultado da humanidade. Então, quando nós vemos, aquela época a humanidade deu um grande salto, mas o homem ainda ia desenvolver muito mais. Passados todos esses anos, cerca de 50 anos, o ser humano em si já caminhou mais um pouco. A humanidade também caminhou. E aquilo que parecia um desafio para a humanidade, hoje já se consegue coisas mais, já vão mais longe. Maiores conquistas, maiores desafios são feitos. Muito bem, podemos ver nessa conquista uma bela página na história da humanidade, como tantas e tantas outras que a humanidade vem escrevendo ao longo de sua história. As conquistas em todo o campo, no campo científico, na própria sociedade, as leis que vão se aperfeiçoando. Mas, se nós pararmos e raciocinarmos só com esta evolução tecnológica, sem que o homem em si se desenvolva também, ele se transforma numa fera. E não adianta fazer da sociedade, da coletividade, trazer para a humanidade um verdadeiro jardim de flores, se nesse jardim morarem feras humanas. Porque as feras humanas vão destruir o jardim de qualquer jeito. É só observar o que está acontecendo nos dias de hoje. Um alto nível de evolução tecnológica, científica, e cuja a moralidade não está à altura. A altura ética da humanidade não corresponde às conquistas científicas que ele está obtendo. Então, no decorrer da história, se nós raciocinarmos apenas de Cristo para cá, nós vamos ver páginas sangrentas que foram escritas, terríveis, páginas começando com as cruzadas, Inquisição, guerras e guerras, morticínios, escravidão. São páginas sangrentas. O que nos faz concluir que nós não atendemos ao chamado de Cristo como deveríamos. Jesus veio nos dar a senha, veio nos ensinar a fórmula para que nós pudéssemos transformar a terra num paraíso. Mas o que nós fizemos? Transformamos a terra em uma arena, onde nos degladiamos uns contra os outros. Mas nós podemos ver que mesmo Jesus, o ser modelo e guia nosso, o ser mais iluminado que pisou nessa terra, ele precisou de uma família para vir até nós. Olha a importância da família. E ele, Jesus, veio para a humanidade toda. Ele veio para nos ensinar a sermos irmãos. E nós temos imensas dificuldades nisso. Se nós olharmos o próprio Evangelho, Jesus,
A hora que ele diz: Pai, passa de mim esse cálice, se for possível, mas se não for possível, seja feita a vossa vontade. Muitas pessoas imaginam ali que Jesus estaria um pouco vacilante diante das dificuldades que viriam dali para frente, o sofrimento, a via sacra, mas a verdade ele estava pedindo era por nós. O cálice que ele gostaria que não acontecesse era o cálice de ver a humanidade fazer aquela opção que ela fez, que foi rejeitá-lo. E ao rejeitá-lo, a humanidade começou a construir o seu destino. E esse cálice encheu-se com as próprias atitudes, as próprias atividades que foram sendo desenvolvidas no decorrer desses 2000 anos. E hoje esse cálice transborda de dor. E cada um de nós bebe um pouco dessa gota de acordo com a sua própria história construída no seu destino. Então Jesus queria evitar que essas coisas acontecessem. Mas nós, humanidade, não quisemos. Então, a didática de Deus é para que na família nós aprendêssemos a sermos úteis uns aos outros, sendo úteis à humanidade, a humanidade com as suas leis ajudando a cada um de nós e nós evoluindo e ajudando a humanidade a construir suas leis. Então nós vemos que nós não estamos apartados da família espiritual como um todo. Nós somos irmãos, definitivamente irmãos. Clarencio, no livro Nosso Lar, no capítulo 6, Precioso Aviso, ele fala para André Luiz assim: devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal sob a direção divina. Ele falou isso para André Luiz no momento em que André Luiz estava reclamando com ele a saudade que ele tinha da família, que ele não tinha tido oportunidade ainda de saber como estavam seus filhos, sua esposa Zélia. E aí ele diz que pouca gente no mundo estava sofrendo mais que ele. E Clarice então diz para ele que muitos na mesma situação dele se encontravam no mundo espiritual, que ele não era o único. Muitos tinham deixado a família para trás também. E que a verdadeira família é a família espiritual, é a família maior. Que a família que nós temos, propriamente dita, é a oficina onde nós devemos desenvolver a nossa capacidade de compreensão, de amor, de paciência, mas para aplicar no todo. E aí nós nos reportamos a uma mensagem de Paulo de Tarso, que ela nos diz tudo. Essa mensagem está no livro Pão Nosso, lição 4.1, a carta de Paulo aos Hebreus. E Paulo diz assim: permaneça o amor fraternal. E Emmanuel nos explica o que seria esse permaneça o amor fraternal. Ele diz: na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Então, os títulos familiares, pai, mãe, avô, irmão, sobrinho, tio, tia, esses títulos são passageiros. O título final que vai permanecer é o de irmão, porque nós formamos a grande família universal. Somos todos filhos de Deus e irmãos verdadeiramente. Mas como nós ainda não conseguimos nos olharmos como irmãos na humanidade, nós temos as pequenas oficinas que são os lares para nós irmos exercitando esse amor, para que a partir desse amor exercitado aconteça aquilo que Allan Kardec fala
que foi lido no Evangelho. A família vai se depurando, vai incluindo outros elementos, ela vai se ampliando, até que a família se torna toda a humanidade. A gente vê, esses títulos modificam realmente no próprio livro Nosso Lar. Eu estou tratando do livro Nosso Lar porque ele é um dos livros mais conhecidos da doutrina espírita. A mãe do André Luiz, ao dizer para ele que ia reencarnar para ajudar o pai dele, para ajudar a família de uma maneira geral, que ainda estava na Terra, passando muitas dificuldades, ela disse que a filha Luísa já teria vindo, a irmã de André Luiz, Luísa, já teria vindo e já estava reencarnada no próprio meio da família, e que ela viria também juntar-se a Luísa para ajudar a todos. Então a gente vê que ela não voltaria mais, ela e Luísa, como mãe e filhas, elas voltariam próximas ou como irmãs. Então os títulos familiares que a gente recebe, ele vai mudando, porque no final o que deve prevalecer é o amor fraterno, é a fraternidade que deve permanecer. Muito bem. Allan Kardec nos diz, no capítulo 26, não se pode ver o reino de... No item 26, no capítulo 4, não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem sede de reparar seus danos recíprocos. Então nós estamos no mesmo globo, reparando nossos danos recíprocos, e aqueles mais próximos, mais intimidade, nascemos na mesma família. Quis, além disso, estabelecer sobre a base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade fraterna, de fraternidade e de igualdade. Então a base é espiritual e os laços de família são estabelecidos sobre a base espiritual para que sirva de lições para a gente. Mas a base é espiritual. Como espírito nós somos irmãos, e é assim que nós devemos nos reconhecer. E quando ele fala que na família nós iniciamos os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade, a gente vê o que se opõe à solidariedade senão o egoísmo? E o que se opõe à igualdade senão o orgulho? Então a fraternidade precisa que o orgulho e o egoísmo se diminuam. Enquanto houver orgulho e egoísmo, não haverá verdadeira fraternidade. Ainda no livro Vida e Sexo, Emmanuel nos diz que a parentela do planeta faz filtro da família espiritual sediada além da existência física, mantendo os laços pré-existentes entre aqueles que lhe comungam o clima. Então a família, que nós podemos dizer assim, consanguínea ou não, mas aqueles que estão sob o mesmo teto, a família, é um filtro da família maior. Como foi lido no Evangelho, como Allan Kardec nos diz, a família, ora parte dela encarnada, ora desencarnada, elas se ajudam mutuamente, vão trocando de posições, vão agregando outros seres, e vai todo mundo caminhando na direção de Deus para que a comunhão com Deus seja coletiva. A evolução individual se dá com a nossa comunhão com Deus individual, mas aquele que já está em comunhão com Deus individualmente jamais deixará alguém para trás. Ele sempre estenderá a mão para os que ficaram para trás. É isso que leva os espíritos de muita luz, espíritos evoluidíssimos, a nos ajudarem, a não nos abandonarem. Temos exemplos, Dr. Bezerra de Menezes e o próprio Cristo, que aqui veio para nos ajudar a humanidade inteira. O clã familiar evolve incessantemente para os mais amplos conceitos de vida coletiva.
À medida que a gente vai aumentando o conceito de vida coletiva, o clã familiar vai aumentando. Até que um dia seremos a humanidade toda uma família. Aqui nós temos o hábito de dizer a família é regeneração. Já conseguimos compreender a família é regeneração, mas ela precisa se estender, precisa se ampliar. Se a Terra é uma escola, a família é uma sala de aula, um grupo de estudo. Mas é preciso lembrar que esse grupo de estudo não está isolado, não está sozinho. E é bom lembrar também que num grupo de estudo, de trabalhos escolares, tem aquele que trabalha mais, tem o que trabalha menos, tem aquele que só quer assinar depois que está pronto o trabalho. Então há diferença. A família é um grupo de estudo. E uma grande responsabilidade são dos genitores, dos pais, conduzirem aquela família, orientar a família. Então esse grupo de estudo, ele vai evolver e ampliar-se, agregando outros seres, ampliando a família. Por quê? Porque na verdade nós vivemos num mundo sistêmico e orgânico, onde tudo se entrelaça, todas as relações se completam e se retroalimentam. Então, se o mundo é sistêmico e o mundo é orgânico, e todas, não há exceção, todas as relações se retroalimentam, se completam, qualquer coisa que um de nós faça afeta o outro. No âmbito familiar, muito mais. Não foi o que levou Gandhi a dizer, né? O homem que encontra o amor, né? Ele elimina o ódio de milhões. Por quê? Porque há essa reflexão. Nós não estamos isolados. O livro Missionários da Luz, Alexandre diz para André Luiz que nós estamos o tempo todo a influenciarmos uns aos outros. A todo momento nós somos influenciados e exercemos influência. Emitimos energias e recebemos energias dos outros. Pelos pensamentos, pelas emoções, pelos sentimentos. Então é muito bom a gente verificar a questão familiar e a questão humana por esse prisma. Todas as relações se retroalimentam e se completam. Nós não estamos isolados. A raciocinar isso no mundo, imagine o que seria raciocinar isso, como nós nos influenciamos dentro do próprio lar. Emmanuel nos diz que o instituto doméstico, ele é divino. Ele é uma criação divina. Ele foi um recurso que Deus utilizou para nos ensinar a amar uns aos outros. Como nós já falamos, até o próprio Cristo, ele precisou de uma família. Ele tinha pai, mãe, tinha irmãos, tinha primos, tinha aqueles que o rodeavam. Então, a família é uma organização divina. Por isso que, por mais que ela seja perseguida, ela sobreviverá. E no Livro dos Espíritos, na questão 775, Allan Kardec pergunta para os espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Recrudescência é endurecimento, fortalecimento do egoísmo. A partir do momento que os seres se individualizam, eles se tornam mais egoístas, porque eles começam a perceber que ninguém faz nada por eles. Eles começam a perceber que ele é a única lei e amparo que ele tem, é a sua própria força, é a sua própria astúcia. Aí ele fica egoísta, porque ele precisa se defender, já que ele acha que não tem ninguém por ele. À medida que a família se une, se reúne e vê que um trabalha pelo outro, eles se ajudam, e à medida que a sociedade começa a perceber isso, as leis vão ficando mais suaves e vai ficando mais fácil a convivência e os relacionamentos humanos. Agora vejam bem,
se nós encontramos dificuldades em vermos irmãos no nosso próximo, irmãos na humanidade. E Alexandre fala no livro Missionário da Luz que as próprias células são nossas companheiras, irmãs em evolução. Imagina quão distante nós estamos da compreensão mais global de entender o nosso próximo como o nosso irmão verdadeiro. Imagine, o homem do futuro compreenderá que as suas células não representam apenas segmentos de carne, mas companheiras em evolução. Se eu ainda não reconheço o próximo, e um dia eu vou reconhecer as minhas células como companheira de evolução, como irmã minha de evolução, eu posso ver o quanto eu estou longe ainda desta realidade. Mas que isso não sirva para nos desanimar, que isso sirva para marcar um objetivo e a gente saber como as coisas funcionam e o que nós temos que alcançar. E se as células do nosso corpo são companheiras de evolução e credoras do nosso reconhecimento e auxílio efetivo, imagine os animais e as plantas. Francisco de Assis, ele chamava todo mundo de irmão. Irmão lobo, irmão sol, irmão lua, irmão dor, irmão fogo. Conta que ele, após voltar da segunda cruzada, ele voltou com problema nos olhos, pegou o glaucoma, e naquela época não tinha tratamento, não tinha cura, tiveram que queimar os olhos dele com ferro quente. E ele, ao ser submetido a essa cirurgia, ele olha para o ferro em brasa e fala assim: veja lá, irmão fogo, como você vai me tratar, é a última vez que eu estou olhando para você com os olhos da carne. E aí ele recebe aquele ferro nos olhos, cantando. Então é um ser muito evoluído. É tão evoluído que no livro São Francisco de Assis, de Miramês, o espírito Miramês, João Nunes Maia, o médium, ele conta que Francisco de Assis não estava vinculado diretamente a nenhuma família, nenhum ser. Ele poderia fazer opções, inúmeras opções. Quando ele foi reencarnar, ele poderia ter nascido em qualquer lugar, em qualquer família, mas ele fez a opção por aquela família, por gratidão. Era uma família que ele já tinha vivido antes, e aí ele tinha gratidão por aquela família, ele fez aquela opção de voltar naquela família, reencarnar naquela família. Então, nós muitas vezes reencarnamos, são por injunções kármicas. Nós estamos, de certa forma, digamos assim, algemados. As injunções kármicas nos fazem ir para determinado lar. Mas à medida que nós vamos avançando e vamos evoluindo, nós vamos nos libertando disso. E vai se ampliando a nossa liberdade, como foi o caso dele. Ele teve a liberdade de escolher quem seriam seus pais. Fiquemos com essas reflexões. Que Jesus abençoe a todos nós. Que possamos ter compreendido um pouco mais as nossas necessidades familiares, nossas necessidades kármicas dentro da família. Temos certeza que as abordagens seguintes tratarão de temas específicos no ambiente familiar, e hoje nos coube apenas fazer essa introdução para que a gente tivesse essa separação, né? A família humana e a família propriamente dita que nós temos ao nosso lado, próximo de nós, que uma precisa da outra. A própria família humana necessita se manter, e para isso ela precisa da reencarnação. E a reencarnação se dá no ambiente familiar, nas relações interseres, senão ela deixaria de existir. Então, vamos agora fazer a nossa prece. Vamos pedir a presença dos espíritos amigos, familiares, aqueles que estão junto de nós, aqueles que se preocupam conosco. Senhor Jesus,
Muito agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos deu. E estamos aqui agora, após essas reflexões, concluindo o nosso trabalho. Sabemos que a espiritualidade amiga já cuida de cada um de nós, mas aprendemos que devemos pedir, aprendemos que devemos encaminhar nossos pedidos ao plano maior como uma própria demonstração de humildade da nossa necessidade. Necessidade que, como o Senhor disse, Deus conhece todas as nossas necessidades, antes mesmo de pedirmos a Ele. Mas quando nós pedimos, é uma demonstração e um reconhecimento do quanto precisamos do Senhor, o quanto precisamos de Deus, o quanto precisamos dos nossos amigos do mundo espiritual, que possa neste momento todas essas energias serem derramadas em cada coração, em cada mente, trazendo paz, equilíbrio, tranquilidade, para que possamos todos juntos nos reconhecermos como uma família, caminharmos como tal, vencermos os desafios necessários para isso. Muita paz no coração de todos, que assim seja.